Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos. Motivo sempre de alegria, motivo sempre de engajamento, de ânimo, de aconselharmos uns aos outros, instruirmos uns aos outros. Nisso reside a grande graça de sermos igreja e vivermos em igreja. Nós temos aqui a possibilidade de ter irmãos que nos animam, que nos alegram, que nos exortam, e isso tudo é plena direção dada pelo Senhor, o Espírito Santo agindo. No livro de Apocalipse nós vemos o Espírito dando direção, conduzindo, instruindo e também trazendo repreensão às igrejas, e a liberdade dada a Ele é uma liberdade dada pelo Pai. Então, que assim seja, sempre na nossa igreja, na nossa vida, que haja liberdade do Espírito em falar conosco e nos mover, e que haja sensibilidade no nosso coração também, né? Porque se não houver sensibilidade, nos tornamos frios e apáticos àquilo que Deus tem a fazer. Pois bem, nesse primeiro momento eu quero falar um pouquinho do culto nos lares, que tem sido já uma bênção. Tivemos o primeiro no ano de 2023, foi no mês de janeiro, na casa da irmã Narcisa, e nós iniciamos esse movimento de agendar os cultos nos lares. A princípio, nós nos perguntamos até, será se teremos de fato uma busca, uma procura, uma adesão por parte da igreja? E sempre nós somos surpreendidos pelo Senhor. Temos meses aí que temos já 2 cultos agendados, em alguns até quase 3. E então, é plena expressão da resposta de Deus às nossas orações e daquilo que Ele tem a fazer na nossa igreja através dos lares. Nós cremos muito nisso, que Deus Ele fará uma mudança através dos lares, e isso refletirá na nossa igreja. Então, já queremos convidar você para que no dia 24 de fevereiro, às 20 horas, você esteja conosco. Será o culto na casa do irmão Dionésio, da irmã Ildaci. O irmão Dionésio, ele é um dos irmãos aí mais experientes em idade que estão aqui conosco na nossa igreja. Vai estar completando aniversário, se não me falha a memória, 92 ou 93 anos. Então, teremos esse culto lá na casa dele, e junto com o culto haverá um momento de gratidão a Deus por sua vida. Então, queria muito que você estivesse lá, que nossa igreja estivesse presente. E temos outros aí que já estão sendo marcados, meses de março, abril, maio, junho. Praticamente todos os meses do ano nós temos pelo menos um marcado, se não aqueles que já temos 2. Então, caso você queira um culto na sua casa, você pode falar com o irmão João Manuel. Ele está coordenando essa área, tá bom? E também a realidade de que, às vezes, você conhece alguém que não é da nossa igreja, mas que gostaria de receber um culto na casa dele ou dela. Nós estamos abertos para isso também. O culto não é somente para os lares da igreja, nós estamos entendendo que Deus quer nos levar além, inclusive, para outros lares, e para que cheguemos ao conhecimento de outras famílias também. Então, caso você conheça pessoas aí, famílias, amigos, e você fala do culto nos cultos nos lares, ele se interessa, compartilha com a gente, e a gente vai com alegria poder estar lá nesse lar, realizando esse culto. Vai ser uma grande bênção. Meus irmãos, e também, como o Hélio falou da escola bíblica, foi uma bênção hoje, nosso retorno a um grupo bem expressivo, e nós queremos contar com você nos próximos domingos aí também. Iniciamos a classe dos adultos, temos a classe dos jovens acontecendo, a classe das crianças, e a classe dos adolescentes já vai começar no próximo domingo. Nós falamos hoje pela manhã, inclusive, que nós estávamos aguardando aí alguma questão relacionada aos professores, né? E assim, eu tinha na mente algumas pessoas com quem eu queria conversar para falar sobre isso, mas não havia falado ainda. E é interessante porque Deus ele move tudo, e no final essas pessoas vieram falar comigo: pastor, a classe dos adolescentes pode deixar com a gente, que a gente cuida dos nossos adolescentes. Então, louvado seja Deus por isso, né, meus irmãos? Deus agindo, a gente tem visto muito disso. Manifestações voluntárias na nossa igreja, e eu acredito que quando isso acontece,
tem muito valor, porque são pessoas que entenderam a mensagem, entenderam o chamado e vão fazer aquilo com todo amor, com toda garra, com todo dom. Então, que Deus nos abençoe e eu conto com você, com a sua ajuda, tá bom? Pois bem, nesse mês de fevereiro nós estamos falando sobre fé, estamos falando sobre essa fé que tem a ver com a fé que é pautada e baseada numa pessoa, essa pessoa é Jesus, e Ele nos convida para que desenvolvamos a nossa fé. Hoje nós vivemos uma grande crise no cristianismo, e essa crise é uma crise que tem a ver com fé. Pessoas que não estão acreditando mais no poder da palavra, não estão acreditando mais no Deus da palavra, não estão acreditando mais no significado e na significância do Evangelho, não creem mais na obra de sacrifício feita por Jesus na cruz do Calvário. Então, essas crises de fé, elas não são novas, são crises que em determinados momentos nós vivemos com maior intensidade, mas o Senhor Ele nos dá da graça para a gente reponderar isso e a gente reencaminhar os nossos passos por esse caminho aonde a fé ela é acrescida ao nosso coração e de alguma forma, por meio do desenvolvimento, dos dons, dos talentos, do serviço, essa fé é manifestada com maior intensidade e visibilidade inclusive. Hebreus capítulo 11 fala sobre essa realidade da fé e Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos dá a nós esse entendimento de que a fé, versículo 1, está projetado aí inclusive, fala que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso tem muito a ver com aquilo que os olhos não veem, aquilo que o corpo, que o coração, que a mente, que a alma espera. Todos nós temos diante de nós a possibilidade de desenvolvermos a fé que uma vez foi dada a nós por intermédio do crer em Jesus Cristo. E Hebreus capítulo 11, que faz a abertura de uma galeria chamada Galeria da Fé, fala que todos os homens, todos aqueles que estão nessa galeria, viveram isso, creram nisso e entenderam que a fé é esse firme fundamento de coisas que se esperam. Talvez a verdade é que existem na sua mente, no seu coração, na sua realidade espiritual, coisas que você espera. Quando nós falamos, por exemplo, de algo que como cristãos nós esperamos e é necessário ter fé, uma delas e que ocupa certamente ou deveria ocupar grande espaço da nossa atenção é a volta do Senhor Jesus. Nós esperamos a volta do Senhor Jesus e é pela fé que nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Há uma promessa, Ele próprio disse que viria, que voltaria. A palavra dele não falha, a palavra dele não muda, mas a nossa fé, a nossa crença, ela oscila. Ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo, ora nós acreditamos, ora nós não acreditamos. Então é por fé, nós precisamos crer, meus amados irmãos. É pela fé que nós esperamos mudanças na nossa família. É pela fé que nós esperamos avanços na nossa igreja. É pela fé que nós aguardamos manifestações de salvação. Nós aqui lidamos todos os domingos com pessoas que estão conosco, que nos visitam e que ainda não manifestaram uma decisão assim, para que todos saibam que ele está aceitando Jesus, que ela está aceitando Jesus como Salvador. E pela fé nós esperamos isso, nós cremos. Eu estava conversando essa semana com a família e ela falando, pastor, o dia que o meu esposo aceitar Jesus Cristo, eu vou gritar na igreja. Eu falei, fica tranquila que eu vou junto, eu vou gritar também muito, porque é algo que nós esperamos, é pela fé, meus amados irmãos. E diz que é a prova das coisas que não se veem. Diferentemente, talvez, de pessoas que têm dificuldades na questão da visão, alguns tipos de deficiências e
de limitações, há uma realidade espiritual, que é também a realidade de que, espiritualmente, por vezes, a nossa visão ela está distorcida. Por vezes, nossa visão está míope. Ela está, às vezes, com astigmatismo, com miopia, com todos os ismos que você e eu sabe que existem. E Deus, Ele quer ajustar esse foco para que nós possamos enxergar pela fé, crendo em coisas que ainda não se veem e visualizando estas coisas como se elas já existissem. Pois bem, nessa noite, falando sobre essa realidade de fé, sobre realidade de coisas que não se veem, ou até mesmo de coisas que se veem com os olhos humanos, mas não se veem com os olhos da fé, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, e nós vamos ler o capítulo 9 do Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos que estão dentro de uma galeria de versículos que fala sobre um homem que teve a sua visão restaurada. A palavra de Deus fala acerca desse homem que desde o seu nascimento ele não enxergava, ele não distinguia as cores, ele não distinguia as geometrias, as pessoas. E o Senhor fez algo extraordinário que foi dar visão a ele e abrir os olhos dele. E o versículo que eu quero ler, nós não leremos todo o capítulo, mas ele inicia no versículo 24, e o texto diz assim: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Havia uma pressão sobre esse homem, a qual o nome não é revelado, mas diz que a cegueira lhe acompanhava, e Jesus Cristo curou essa cegueira. E quando esse homem, ele entende que ele estava diante de Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o Jesus que andava pelos vilarejos de Nazaré, da Judéia, de Betânia, esse homem dá glória a Jesus, numa perspectiva, entendendo que Ele é o Messias, que Ele é Deus, que Ele é o Deus presente entre os homens. E aí os judaizantes, os religiosos falam o seguinte para ele: olha, tira a glória que você está dando para Jesus e dê glória a Deus. Porém, aqueles homens não entendiam que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era o Deus encarnado. E aí, os versículos adiante, diz assim, versículo 26, e tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é, se referindo a Jesus. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, contudo, ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E expulsaram ele. Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos?
Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eu fico imaginando esse diálogo e o alvoroço que tudo isso gerou nesse ambiente em que Jesus estava. É interessante porque sempre os ambientes aonde Jesus está é permeado por pessoas, é permeado por perguntas, por questionamentos. Jesus, ele sempre se depara com rejeições, com acusações. Mas é interessante que mesmo em meio a tudo isso, Jesus sempre mantém o equilíbrio. Jesus sempre mantém ali um equilíbrio que não é um equilíbrio necessariamente humano, mas é um equilíbrio que vem de Deus. Eu, particularmente, só de ler, já me dá um ódio santo, uma raiva santa dentro do coração. Imagine se eu estivesse lá e aquelas perguntas sendo feitas, e pessoas falando, você é mentiroso, você não fez. E Jesus, ele simplesmente, ele deixa que aquele que foi curado, ele fale. Olha, questionem ele, perguntem a ele como isso aconteceu. O texto bíblico nos fala que esse homem que era cego desde o seu nascimento, ele por vezes ele foi questionado sobre a realidade do seu problema. Para aqueles religiosos que estavam à volta desse homem, à volta de Jesus, à volta da família desse homem, havia algo que era a causa daquela limitação visual. E esse algo era o pecado que aquele homem tinha cometido, ou então o pecado que os seus pais haviam cometido. Certamente os religiosos sempre buscaram, e buscam ainda hoje, explicações para aquilo que a Bíblia fala que é pecado, que é erro, e que carece do auxílio, da resposta, que carece do Senhor Jesus para solucionar. Mas aqui nós vemos que depois de muito tempo, depois de muitos anos de acusação, aonde pessoas apontavam para ele e falavam, você pecou, outros apontavam para os pais e falavam, os pais pecaram, outros apontavam para a família e falavam, a família pecou, e por isso que ele nasceu assim. A realidade de um mundo com limitações nos dias de Jesus era diferente dos dias de hoje. Hoje nós vemos políticas de inclusão, ainda assim, um tanto desniveladas, mas nós vemos que hoje há uma voz sendo dada para pessoas que têm determinadas limitações. Uma voz nas empresas, uma voz na sociedade, ainda na mobilidade urbana, muito pouco, falta muito para ser feito. Políticas nesse sentido precisam ser iniciadas, mas a gente vê que nos dias aqui de Jesus era muito pior a situação. Então, era muito mais fácil falar que as pessoas que tinham, às vezes, uma deficiência na mão, no pé, visual, auditiva, era questão de pecado, do que olhar para uma realidade que a vida é assim, a vida ela nos coloca nessas situações. Só que é algo muito interessante, é que esse homem, que aparentemente não via, ele ouvia muito bem. E isso é algo que a ciência hoje comprova, que na falta de determinadas habilidades, frente a uma deficiência, frente a uma limitação, frente a um acidente, o nosso corpo, e a gente sabe que é Deus, nos dá a capacidade de desenvolver habilidades em outros sentidos e desenvolvê-los de uma forma excepcional. Excepcional. E nisso nós vemos que esse homem, ele ouvia bem a ponto de que ele teve uma audição ativa para ouvir o que Jesus tinha a dizer para ele e simplesmente obedecer aquilo. Os olhos não viam, mas a audição estava ativa. De outra forma, aquilo que os olhos não captavam, os olhos humanos não captavam, os olhos espirituais tinham o poder de ver, ouvir, sentir, e isso fez toda a diferença na vida desse homem. Toda a diferença. O relato bíblico nos mostra que o Senhor, ele faz ali algo que alguns podem dizer até algo meio anti-higiênico, mas não, é o próprio Senhor fazendo. Ele cospe na terra, ele pega ali o lodo, passa nos olhos daquele homem,
e fala para aquele homem, vai lá, se lava no tanque de Siloé, e quando aquele homem, ele lava os olhos, e ele levanta a cabeça, ele começa a ver uma luz, um clarão, ele começa a ver pessoas, ele começa a ver cores, ele começa a ver aqueles que a voz distinguia, mas os olhos não viam, ele começa a ter uma noção do que estava à sua volta. Meus irmãos, eu fico imaginando como isso foi naquele momento para esse homem. Algo que está na categoria dos milagres. Somente um milagre poderia, assim, fazer algo desse tipo. De outra forma, isso não ocorreu. Isso não ocorreria. Esse milagre foi um milagre feito por Jesus, meus amados irmãos. E aí, a primeira realidade que a gente pode notar é que, diante dessa situação, esse homem, ele não atenta para os elementos que foram usados para que o milagre pudesse, de alguma forma, ser desencadeado na sua vida, mas ele atenta tão somente para a vida daquele que disse para ele, olha, vai e faz dessa forma. Ele creu com o coração, ele creu com toda intensidade. Antes dos olhos abrir, os olhos da fé haviam sido abertos. Antes dos olhos humanos conseguirem distinguir quem era Jesus, os olhos da fé já haviam reconhecido quem era Jesus. E isso, para que isso pudesse ocorrer, foi necessário crer, confiar, acreditar. Acreditar que Jesus estava ali diante dele, presente, um Jesus real, imanente, mas que naquele momento somente a voz dele era percebida. Talvez aquele homem, por meio do toque, poderia sentir o rosto de Jesus, sentir as mãos de Jesus. Mas diante da multidão, talvez isso não foi possível. Houve somente o ato em que Jesus pegou aquele lodo, passou nos olhos dele e disse, vai ao tanque de Siloé, lava os seus olhos e você vai ver o que vai acontecer. Aquele homem confiou, ele acreditou. E a fé tem muito a ver com isso, crer, confiar. Os olhos não veem, os ouvidos talvez não capitam, mas a gente confia, a gente acredita, a gente tem fé e a gente obedece. Basta obedecer. A palavra de Deus nos diz que a obediência é melhor do que sacrifício. A palavra de Deus nos mostra que a obediência, ela é a chave que nos leva a patamares melhores, maiores. A palavra de Deus nos mostra que a obediência de um homem fez com que toda uma humanidade pudesse ter acesso a Ele. Jesus, ele foi o Cordeiro obediente. Jesus, ele foi aquele que cumpriu na cruz tudo o que havia sido dito acerca dele nas profecias, e ele paga o preço, ele simplesmente obedece, e esse homem que até então não via, ele confiou, ele acreditou, ele obedeceu, e o milagre aconteceu. A fé, meus amados irmãos, tem muito a ver com obediência, e essa obediência, ela por vezes vai contrariar aquilo que alguns à nossa volta estão nos dizendo, estão nos orientando, estão nos apresentando como bom, como agradável. A fé, ela faz com que nós acreditemos naquilo que não existe. A fé, ela faz com que nós não coloquemos limite para os sonhos de Deus. Você já parou para refletir que para Deus não há limites, para Deus não há cifra de valores, para Deus não há espaço geográfico, para Deus não há distâncias a serem percorridas. Ele está em todo lugar, Ele é dono de toda a prata, de todo o ouro, Ele é dono de toda a saúde, Ele é aquele que com uma voz, com uma palavra, Ele faz com que todos aqueles que já morreram venham à vida novamente. Ele é aquele que traz vida ao nosso coração. Basta crer, basta confiar, basta obedecer. Esse homem, diferentemente dos demais, que estavam distraídos com as coisas que estavam acontecendo. O relato bíblico mostra que os religiosos, eles não estavam preocupados tão somente com o ato do milagre, mas eles estavam preocupados, primeiro, se era sábado, não era sábado. Sábado não pode fazer determinados tipos de serviço.
Eles não estavam interessados na realidade, se a lei estava sendo cumprida. Eles estavam falando, olha, nós somos servos de Moisés. Batiam no peito. Moisés foi um grande ícone do passado, mas Moisés está dentro da aliança, a qual é dada por Deus, e essa aliança é uma aliança que é completada e plena em Jesus. Então veja, quem é Moisés frente a Jesus? Moisés foi alguém que cumpriu propósitos muito nobres para que Jesus pudesse estar ali naquele momento e a história pudesse acontecer. Mas Jesus é o Deus Criador dos céus e da terra. Na eternidade, no sábio conselho, lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo, na mesa de reunião, eles bateram na mesa e falaram, haja Moisés. Se não houvesse isso, não teria Moisés. E aqui nós vemos esses religiosos falando, olha, nós somos de Moisés, nós cremos em Moisés. Nós não vamos crer em Jesus. E então esse homem, pela fé, ele reconhece que, em primeiro lugar, Jesus, ele é digno de toda a nossa confiança. Jesus, ele é digno de toda a nossa obediência. Jesus, ele é digno de toda a nossa audição. Eu não sei se você, em algum momento, diante de algumas realidades, você já perdeu o seu foco e a sua atenção por coisas que à sua volta estavam acontecendo. Eu às vezes me pego assim, às vezes eu me dedico para uma determinada tarefa, eu preciso tirar o celular de perto, porque o barulho, a vibração do celular me tira a atenção. Às vezes é a realidade de, no condomínio lá, o pessoal gritando, conversando, eu preciso ir para um lugar onde existe um pouco mais de silêncio, de calma. E tudo isso é feito simplesmente para que haja atenção, haja foco, haja dedicação. Aqui nós vemos que para alguns, a limitação visual desse homem era o problema. Mas para a vida desse homem, a limitação visual manifestou glória a Deus. Porque sem poder se atentar para as picuinhas que aconteciam à sua volta, ele pôde dedicar-se integralmente a ouvir Jesus. E ao ouvir Jesus, ele tem diante dele a realidade de viver um dos grandes milagres que foi feito pelo Senhor. Jesus abre os olhos desse homem, mas não fica somente aí. O milagre, ele acontece de uma forma para manifestar glória a Deus, para fazer prova de que Cristo é o Senhor, para mostrar que aqueles que estavam à volta, talvez adorando ídolos, pessoas, ícones, precisavam redirecionar o seu olhar para a adoração, mas a palavra de Deus nos mostra que esse homem, ele quando olha para tudo aquilo que havia acontecido, e após o momento das acusações, após o momento de toda a injúria que lançaram sobre ele, após falarem que ele estava mentindo e que ele não era uma pessoa que tinha limitações visuais desde o seu nascimento, após questionarem os seus pais e eles não quererem comprar essa briga, mas falarem, olha, vai lá e fala com ele, a palavra de Deus nos mostra que esse homem, agora, ele com o olhar, a visão restaurada, a primeira coisa é que ele tem uma atenção dedicada, depois de começar a ver, é olhar tão somente para Jesus. Ele olha para Jesus. Eu fico imaginando a realidade de, talvez, pessoas que não enxergaram, ou não enxergavam, quando os olhos são abertos, talvez como o mundo se torna diferente para essas pessoas. Há um vídeo que eu estava vendo, um dia desse, de uma criança, e ela estava fazendo as primeiras provas do óculos, né, que ela iria usar, e é interessante essa realidade, porque quando isso aconteceu, pegaram o óculos ali, e com muita relutância da criança em colocar aquele óculos, a mãe foi lá, colocou o óculos, e ela começou a piscar os olhos, daqui a pouco ela começou a olhar para o lado, ela olhou para a mãe, ela deu risada para a mãe, ela começou a olhar para as coisas que estavam à sua volta, aquilo era um mundo novo para ela, aquilo era um mundo novo para ela. A Tati, por exemplo, ela fala, desde
muito pequena, a Tati usa óculos, e um óculos que no começo o grau era muito alto, muito alto. E ela fala que sempre nas trocas de óculos, ela via a mãe dela diferente. Ela via a mãe dela diferente. E ela fala, quando ela olhava as memórias dela, a lembrança, ela falava, papai novo, mamãe nova, né? Então, porque a visão, ela faz com que você enxergue coisas novas, detalhes. Talvez você não usa óculos, mas vai chegar a sua vez ainda. Você vai precisar. E quando você colocar um óculos, você olhar para o seu redor, você vai ver como tudo faz diferença. Tudo faz diferença. E aí eu fico imaginando a realidade desse homem, quantas oportunidades ele tinha de enxergar as coisas à volta. Coisas que ele durante toda a vida ouviu. O tanque de Siloé, a sinagoga, os escritos, os religiosos. E talvez poderia haver uma intriga no coração dele. Eu quero ver direito esse tanque de Siloé. Eu quero ver direito quem são esses religiosos. Eu quero ver direito os escritos que esses religiosos nos ensinam. Mas não, ele não se atenta a isso a princípio. A palavra de Deus nos mostra que esse homem, ele está ali diante de Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ele, você crê no Filho de Deus? Ele dá uma resposta, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Os olhos da fé já havia identificado esse Cristo, já havia identificado por fé quem era Jesus, mas agora os olhos humanos estavam podendo ver, e aí Jesus fala, sou eu estou aqui na sua frente. E a palavra resume e diz da seguinte forma, no versículo 38, eu creio, Senhor, e ele simplesmente adora ao Senhor Jesus. Isso me chama a atenção uma coisa, que a fé, ela faz com que o nosso olhar seja redirecionado, e seja redirecionado tão somente para o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor Jesus nas coisas que nós estamos fazendo, nas situações que nós estamos vivendo, nas experiências que marcam nossa história, nos desafios que nós temos a cada dia, nas vitórias que nós celebramos a cada manhã. Nós precisamos ver Jesus em toda essa história que está sendo dada a nós como vida, se chama vida, meus amados irmãos. Porque esse homem agora, ele tem, os olhos da fé dele já haviam sido abertos, e foram abertos antes dos olhos físicos. Mas agora que os olhos físicos estão abertos, ele vê diante dele a plenitude de Deus encarnada, e a ele não resta uma outra atitude senão adorar ao Senhor Jesus. E nós hoje temos a possibilidade de a todo momento, a toda hora, ver Jesus naquilo que está à nossa volta, nas situações que nos cercam. Quando você acorda pela manhã e você vê seus filhos na cama dormindo ainda, é a graça do Senhor Jesus ali presente. Quando você vai dormir e você dá um beijo na sua esposa, é a graça do Senhor Jesus ali presente. Quando você chega no trabalho e você pega o seu cartão de identificação e passa no ponto, é a graça do Senhor Jesus ali presente. Quando você chega no supermercado, pega as compras, é um negócio muito bacana isso, né? Você chega no supermercado, pega as compras, e agora o cartão nem precisa passar mais, é só aproximar, e aí, olha, você vai embora com tudo. É a graça do Senhor Jesus ali presente, meus amados irmãos. Lá em casa, nós decidimos, já há um tempo, nós não vamos perder mais alimento em casa. E aí, às vezes nós temos os alimentos, faz lá o arroz, faz as coisas, faz mistura, e às vezes fica na geladeira, depois você faz outras coisas. Então, antes daquilo tudo se perder, a Tati já vai fazendo as marmitex, já vai montando tudo, e ela fala, ó, tá aqui as marmitex, por onde você passar, que tiver pessoas que precisam, entrega para eles. Teve um dia que eu fui fazer isso. E cheguei ali perto do Largo do Passa Rápido, e parei o carro, e fui levando as marmitex, tinha umas barraquinhas lá, bati palma, nas barraquinhas, entenda isso, sempre vai ter um cachorro bravo numa barraquinha daquelas, toma muito cuidado, sempre tem um cachorro bravo,
saiu um cachorro bravo lá de dentro. Aí o rapaz já veio, falou para o cachorro se acalmar, e aí eu falei, estou com umas marmitas aqui, uns alimentos, está aqui para você. E aí ele falou, poxa, obrigado mesmo, daqui a pouco vem outro lá, e aí ele já vem com a mão para o alto, e já vem falando, olha, graças a Deus, eu estava pedindo a Deus um alimento, porque eu estou morrendo de fome. Eu falei, está aí o alimento, Deus mandou o alimento. Então ali a gente vê o quê? A graça do Senhor Jesus presente. E os nossos olhos são abertos, meus amados irmãos. É como aqueles discípulos na caminhada de Emaús, que os olhos estavam fechados, e quando eles vão conversando com Jesus, e eles entendem quem é Jesus, e o que Jesus estava fazendo e fez por eles, os olhos são abertos, e a partir de então a caminhada é outra. Talvez a nossa fé, o nosso desenvolvimento de fé ainda está muito aquém, porque nós não estamos desenvolvendo esse lado de procurar focar o nosso olhar e ver Jesus nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nos livramentos, no cuidado, na provisão. E este homem, quando ele vê que Jesus está ali diante dele, ele simplesmente adora ao Senhor Jesus, glorifica ao Senhor Jesus. A adoração dele não é alterada, ainda que houvesse uma multidão falando para ele, adora Moisés, adore a Moisés, adore a Moisés. Ele fala, eu adoro a Jesus, eu adoro a Jesus, eu adoro a Jesus, porque foi Ele que abriu os meus olhos, foi a Ele que eu ouvi, foi a Ele que o meu coração, pela fé, conseguiu enxergar, e agora os meus olhos o veem, os meus olhos o contemplam, os meus olhos o adoram. Nós somos convidados a isso, meus amados irmãos. Talvez há uma realidade em que os nossos olhos da fé, eles estão como os olhos desse homem, de uma forma natural. Nossos olhos estão fechados para enxergar Jesus. Talvez a sua visão, ela é muito boa para pegar os detalhes, a sua visão é muito boa para se atentar ao que está acontecendo à sua volta, mas talvez os olhos da fé ainda estão fechados. E eu acredito que essa é a noite aonde nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, abre os olhos do meu coração. Senhor, abre os olhos do meu coração. Eu preciso que os meus olhos sejam abertos, Senhor. Eu creio no Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, abre os olhos do meu coração, é o que eu preciso. Porque a palavra de Deus nos diz no livro de Efésios que nós vivemos numa guerra espiritual. O pau está quebrando na área espiritual, meus amados irmãos. Os nossos olhos, talvez, humanos, não estão vendo, mas os nossos olhos da fé precisam estar abertos para essa realidade. E às vezes nós estamos como aqueles que não veem. E o inimigo está pintando e bordando em cima da gente. Pintando e bordando na nossa casa, na nossa família. Colocando diante dos nossos olhos só porcaria que a televisão oferece. Só porcaria que os noticiários oferecem. E isso vai minando a nossa fé. Vai roubando nossa esperança. Vai roubando nossa fé. E a gente chega numa situação onde a gente fala, olha, eu não preciso de fé. Eu preciso de um 38 na cintura, entendeu? Porque eu resolvo a situação. Eu não preciso de fé, eu preciso de um carro melhor. Eu não preciso de fé, eu preciso de um carro mais veloz. Eu não preciso de fé, eu preciso passar no concurso público, porque aí eu estou garantido até a aposentadoria. Meus amados irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus está falando com a gente nessa noite. Assim como os olhos desse homem físico foram abertos, os olhos do nosso espiritual também precisam ser abertos. E Jesus é esse, que Ele está, nessa noite, dando a nós a oportunidade de clamar: Senhor, abre os olhos do meu coração, para que eu enxergue as grandezas do Senhor, para que eu enxergue a bondade do Senhor, para que eu enxergue a graça do Senhor, para que eu tenha alegria na salvação. Tem gente que não está alegre por ser salvo por Jesus. Fala, essa vida é muito careta, é muito chata. Pois bem, a vida que talvez você pode pensar que é alegre, é uma vida que não agrada a Deus. E entre agradar a Deus e desagradar a Deus, eu prefiro agradar a Deus. Eu quero dizer para você que a vida cristã é uma vida repleta de alegrias. É uma vida repleta de plenitudes. É uma vida onde a gente ri, onde a gente brinca, onde a gente se alegra, onde a gente abraça, onde a gente se diverte, onde a gente faz um monte de coisas boas, saudáveis, que nos mantêm de pé e nos mantém em paz. Então, isso é algo que, antes mesmo de ser
visualizado de modo físico é o nosso coração, é os olhos da fé, é os olhos do coração que precisam ser abertos. E o Senhor, Ele dá a nós essa oportunidade, para que os nossos olhos do coração sejam abertos pela fé, a gente veja Jesus e a gente o adore. A gente o adore, a gente o adore. Enquanto isso não acontecer, talvez o nosso coração vai continuar murmurando, o nosso coração vai continuar ingrato, o nosso coração vai continuar visualizando só o lado ruim da vida, só o lado problemático da família, só o lado difícil do casamento, só o lado difícil da igreja, né? A gente tem esse tom, às vezes, de olhar só os problemas. Mas eu quero dizer, tem muita coisa boa na sua casa, tem muita coisa boa no seu relacionamento. Tivemos um encontro de casais ontem, foi fantástico, fantástico. Saímos de lá, renovados, abençoados. Teve casais que nem vieram para a igreja hoje, e eu fico imaginando como que foi de ontem para hoje. Espero assim, né? Porque a palavra de Deus anima o nosso coração, injeta fé dentro da gente. Então tem coisas fantásticas no relacionamento com os filhos, num sorriso, numa brincadeira, num passeio, numa férias em família, por que não? Meus amados irmãos, os olhos da fé quando abertos, eles conseguem enxergar Jesus em todas as coisas. Esse Jesus que nos corrige, que nos exorta, mas que derrama doses grandes de amor, de graça e de bondade. Que Deus abençoe você, que a graça do Senhor seja sobre sua vida, e que você possa avaliar como que está essa realidade. Talvez você possa falar, não somente os meus olhos da fé estão fechados, mas os meus olhos físicos também. Então é tempo de clamar ao Senhor e de pedir ao Senhor, abre os olhos do meu coração, Senhor. Eu quero orar com você nesse momento, e se você entendeu dessa mensagem, se falou ao teu coração, se te desafiou em alguma área, se você quer consagrar a sua vida e falar, Senhor, abre os olhos do meu coração, abre os meus olhos físicos para que eu veja as grandezas do Senhor. Ó Deus, eu quero adorá-lo em todo momento, em toda hora. Ó Deus, eu não quero ser como os religiosos que só aponta, que só acusa, que fala que ama Moisés, mas não ama a Deus. Eu quero ser esse que adora a Deus, que ama Jesus, que é dirigido pelo Espírito e que vive uma vida intensa com o Senhor. Se essa é a sua oração, eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor nesse momento e vamos clamar ao Senhor numa forma como se estivéssemos nos dirigindo ao altar do Senhor nesse momento e vamos nos apresentar a Deus. Derrama seu coração diante do altar do Senhor nesse momento. Pede ao Senhor, Senhor, me ajuda. Aumenta a minha fé, Senhor. Abre os meus olhos. Aquece o meu coração. Eu tenho me sentido frio por vezes. Eu tenho me sentido distante. Abre os olhos do meu coração, Senhor. Abre os olhos do meu coração. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo, por sua palavra que é viva e eficaz. E ainda, ó Deus, vai além das nossas limitações. Eu sei, ó Deus, sou limitado, tenho muitas situações que eu não consigo atingir, mas o Senhor, por meio da sua palavra, fala aos corações, falou ao meu coração, falou ao coração dos meus irmãos. E que nessa noite nós pedimos, ó Pai, aumenta a nossa fé, abre os olhos do nosso coração, porque uma vez abertos, ó Deus, nós conseguiremos contemplar o Senhor, aquilo que o Senhor faz, e isso fará com que nossa fé aumente, transborde em excelência, em qualidade, em volume. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Cuida deles, ó Pai. Neste momento, nós colocamos a vida de cada um aqui no altar do Senhor. E assim, ó Deus, como o Senhor recebeu no altar do Senhor preciosidades, como oferta agradável, nós entregamos nossas vidas ao Senhor, para que seja feita a Tua vontade. Ó Deus, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, que a Tua graça seja sobre nós. E é no nome de Jesus Cristo, aquele que nós cremos e confiamos, que nós oramos e pedimos ao Senhor nesta noite mais uma vez. Amém.